Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje a nossa dica especial para professores, a gente vai conversar um pouquinho sobre como iniciar um trabalho de pontas com as suas bailarinas adultas. Bora lá? Eu sei que muitas vezes nos surpreende, né, quando os nossos alunos bailarinas aí adultas chegam e falam, será que tem como eu ir pra ponta? Será que um dia eu consigo e tal? E a gente como professor muitas vezes acaba ficando meio surpresa, assim, né? Fala, cara, não é possível, né? Uau! Né? Não imaginava que essa turma tinha esse desejo, né? Porque a gente, na verdade, que já passou pelas pontas, a gente sabe que não é um caminho assim tão mágico, tão cor-de-rosa como as pessoas imaginam, né? A gente sabe que é difícil, que dói, que exige mais dedicação ainda e tal. E muitas vezes as bailarinas desejam, né, as pontas por talvez não conhecer esse caminho e tal. Mas eu sou super a favor e super incentivadora de que realmente as bailarinas adultas vivenciem tudo que elas têm direito, sim, elas têm direito a vivenciar isso sim. E você como professor tem realmente, né, esse dever de proporcionar isso a elas. Mas, por outro lado, eu sei que muitas vezes a gente fica perdido do tipo, cara, o que eu vou dar para essas meninas, né, do adulto, porque é diferente, é um processo diferente. Agora que elas estão iniciando nas pontas. Então, estou aqui hoje para te ajudar nisso, tá? Para te contar um pouquinho como é a minha experiência nisso e como é que eu lido com esse momento com as minhas alunas. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, quem faz a indicação ou não do uso de sapatilhas de ponta, como professora de balé e como fisioterapeuta, eu defendo a ideia de que seja o professor ou a professora da turma. Sim, esse é o primeiro princípio. Por quê? O professor ou a professora da turma é quem realmente conhece aquela bailarina. Mas vamos supor que na sua escola exista a possibilidade de ter um fisioterapeuta, né, lá disponível na escola e que possa fazer a avaliação do grau de força, flexibilidade desse tornozelo para saber se realmente essa mulher ou essa menina tem condições de ir para a ponta. Legal, mas aí entra o professor e o fisioterapeuta. Porque se a gente só coloca o fisioterapeuta vai fazer uma avaliação física da bailarina, sim? E para eu indicar pontas, não é só uma avaliação física, eu preciso de outras coisas. Então vamos lá. Sei que o vídeo não é sobre indicação de ponta, mas não tem como falar de outras coisas sem falar disso primeiro, para que fique claro. Vamos lá. Vamos fazer um depois só sobre indicação. Indicação das pontas. Esqueci, estou escrevendo pequeno, mas já estou aumentando, tá? Indicação das pontas. Primeira questão na indicação das pontas. Minha bailarina precisa ter força nos pés, flexibilidade ali no tornozelo e mindset. Sim? Então, ela tem que ter força, flexibilidade no tornozelo e ela precisa ter um mindset bom para isso. Além desse conjunto que depende dela, exclusivamente dela, eu posso até ajudar, mas depende dela, ela também precisa ter um negocinho chamado técnica, certo? Isso aqui, a soma de tudo isso, vamos colocar um vezes aqui, sim? Essa conta toda é o que faz com que eu consiga falar se minha bailarina pode ou não ir para as pontas. Então, o que eu quero dizer com isso? Um fisioterapeuta, por exemplo, ele vai conseguir avaliar, né? Um fisioterapeuta, um educador físico, enfim, alguém ali da área da saúde, vai conseguir avaliar se a bailarina tem força, se ela tem flexibilidade. Agora, se ela tem um mindset bom para na hora que ela subir na ponta, o negócio não rolar, não acontecer, e ela ter que batalhar ali para fazer a ponta acontecer, né? Fazer esse processo todo acontecer. Se ele para a gente saber se a bailarina tem isso, só quem convive com essa bailarina, que muitas vezes não vai ser o fisioterapeuta, vai ser o professor ou a professora.
Para saber se ela tem a técnica, tá, para ir para as pontas, eu posso fazer um esquema de banca, né? Posso abrir uma banca lá para que outros professores, a direção da escola que entenda de balé também, avalie se essa bailarina tem a técnica. Agora, quem convive com a bailarina vai saber responder se ela tem mindset, vai saber responder se ela tem técnica suficiente para ir para as pontas. E dependendo ali como eu posso dizer, dependendo do conhecimento mesmo do professor, ele vai conseguir até falar se ela tem força e se ela tem flexibilidade nesse tornozelo. Sim? Então, eu defendo a ideia de que seja o professor associado ou não a um fisioterapeuta. Show? Ok. Então, você, professora, a professora é a única pessoa que pode falar se essa bailarina realmente pode ir para a ponta ou não, independente da idade dela, ok? Show, Mari. Beleza, estou com uma turma de balé adulto lá, elas estão me pedindo e, olha, eu estou me sentindo pressionada. Só você pode responder se elas podem ou não. Essa é a questão. É a dor e a delícia de ser o que é, né? Porque, ao mesmo tempo que você pode virar para elas e falar, olha, né, se a sua escola permitir, às vezes o diretor da escola, eu na minha escola, eu sempre exigia que os professores falassem comigo antes de indicar ponta para os alunos. Porque eu sou fisioterapeuta e sou professora, né, de balé, então eu me entendi um pouco para poder discutir com o professor sobre aquele aluno, tá? Então eu sempre indicava. Então, a partir do momento que está tudo liberado, né, no processo administrativo da coisa, né, professor, diretor, fisioterapeuta, enfim, você pode chegar para sua bailarina e falar, está na hora ou não está na hora. Para estar na hora, você vai precisar ainda fazer isso, isso e isso. Enfim, você tem essa autonomia aí como professor, na minha opinião, para fazer isso. Fechou? Fechou. Fiz isso, Mari, ok, já falei lá para as meninas lá, tem uma turminha de 10, 8 já tem condições, as outras 2 que ainda não têm condições, eu expliquei que elas entraram ainda faz pouco tempo, elas ainda não estão dominando a técnica, ainda não tem tanta flexibilidade de tornozelo, papapá. Então elas vão trabalhar mais coisas, passei exercícios para elas fazerem em casa, elas vão fazer mais aulas aqui na escola para correr atrás da técnica, enfim, tem várias coisas para fazer aí, tá? Mas eu estou com uma turminha lá de 8 meninas agora, 8 bailarinas adultas, que vão começar a fazer pontas. E, meu Deus do céu, o que eu faço com elas, né? Porque quando é criança, a gente inicia ali muitas vezes com uma pré-ponta, né? Que é aquela ponta que eu faço o trabalho da subida, mas sem subir completamente, sem executar passos em cima dela. Mas quando é adulto, não existe muito isso não, né? Não precisa disso, porque já tem o pé amadurecido, vamos dizer assim, para isso, ok? Então vamos lá, o que eu preciso ter aí de controle no meu adulto para trabalhar ali na aula, o que eu preciso trabalhar no meu adulto na aula para que ele realmente tenha um desenvolvimento bom com as pontas. A primeira coisa que eu vou precisar trabalhar nessa aula, na primeira aula de ponta, antes da primeira aula, vamos lá, são as orientações. Não esqueça disso, professor. Primeira coisa que eu vou ter que fazer, realmente orientar meu aluno de que ele precisa fazer os curativos. E eu vou ensinar como são esses curativos. Vou ensinar ele a costurar a sapatilha. Sim, costurar a fita, o elástico por dentro, por fora, e você que vai decidir. Vou ensinar quais são os cuidados que ele deve ter para prevenir lesão, sim. Você como professor de balé, né, aplicando técnica de ponta, você vai ter que saber aí quais são as lesões para você evitar que seu aluno tenha, né? Prevenção de lesões. Sim, vou passar essas orientações, tá? Se você quiser, a gente pode falar sobre isso aqui, tá bom? Eu sei que é um tema um pouquinho mais difícil para vocês aí. A gente pode falar sobre o que a gente deve fazer para prevenir lesões quando a gente começa a ter o uso da sapatilha de ponta. Acho que é um tema interessante, tá? Se você quiser, coloca aí, #lesões, para eu saber que você quer esse assunto, ok? Beleza. Então, primeira coisa que eu vou fazer, foi lá, indiquei, né? O professor também é o responsável ali por indicar a sapatilha ou a loja
onde ele consegue fazer uma consultoria, tipo de uma consultoria para realmente identificar qual a melhor sapatilha para o pé dele, tá? Existe esse tipo de serviço hoje em dia, olha que tudo, tá? Então, a gente consegue, como professor, indicar qual é a sapatilha que você acredita que seja melhor para ele, ou indicar algum lugar que ele tenha essa assistência para decidir a sapatilha, tá? Veio com a sapatilha, você vai passar as orientações de como deve ser costurada a sapatilha, quais os curativos, o que deve fazer para prevenir as lesões. Beleza? Vamos lá agora começar a iniciar as nossas aulas, sim? Iniciação mesmo nas pontinhas dos pés. O que essa bailarina adulta vai precisar trabalhar para dominar o uso da sapatilha de pontas e não se sentir uma bailarina frustrada? Sim? O que é que essa minha bailarina adulta vai precisar trabalhar com essas pontinhas? A primeira coisa é os pés. Essa é a primeira coisa que eu preciso trabalhar. Eu não posso colocar uma bailarina na ponta e na primeira aula já querer que ela faça um piqué arabesque. Por quê? O piqué arabesque tem um pé no chão e o outro pé está em cima. Sim, eu só tenho uma base de apoio. No começo, eu vou trabalhar sempre com duas bases de apoio. Ou seja, os dois pés no chão. Depois eu vou passando para uma base. Tudo bem? Então, cuidado com isso. E aí, qual é o grande foco? A primeira coisa que eu preciso ter em mente é que eu preciso trabalhar os pés dessa bailarina. O que eu tenho que trabalhar nesses pés da bailarina? Pés. Eu preciso trabalhar força. Preciso trabalhar a flexibilidade desses pés. E preciso trabalhar a modelagem da sapatilha. Então, vamos lá. O que acontece? E ainda tem mais uma coisa aqui. A consciência corporal para as pontas. Bom, a primeira coisa, modelagem da sapatilha. Minha bailarina foi lá, comprou a sapatilha, fez o curativo, não sei o que, chegou. Exceto a Gainer, né, que praticamente já vem moldada, né? Todas as outras precisam de um cuidado ali, né, as sapatilhas. Então a gente precisa entender que antes da minha bailarina sair fazendo qualquer coisa, ela precisa modelar essa sapatilha no pé dela. Então, mesmo a Gainer, assim, ela precisa perceber como essa sapatilha, sabe, criar uma relação entre o pé e a sapatilha. Que é o que muitas pessoas às vezes chamam de quebrar a sapatilha. E aí eu preciso tomar cuidado com esse termo, tá? Porque às vezes a gente vai querer ajudar o aluno e a gente acaba correndo o risco de piorar as coisas. Então assim, busque sempre modelar, pense sempre nesse processo de modelagem. A sapatilha precisa entrar num formato ali no meu pé que ela se modele com o meu pé. Se você tiver uma experiência muito grande, você consegue fazer isso, essa modelagem na mão com a bailarina. A sapatilha tá lá, a bailarina tá lá com o pé dentro da sapatilha e você na mão você consegue fazer essa modelagem. Mas se você não tiver experiência, você vai acabar fazendo aquele processo de quebrar a sapatilha e acabar danificando muitas vezes a sapatilha e deixando a bailarina tendo que fazer muito mais força para subir do que se a sapatilha realmente tivesse sido modelada. Sim? No próprio pé. Beleza. Como é que eu posso criar exercícios para isso? Eu posso criar exercícios para isso, eu devo criar exercícios para isso. Então, por exemplo, o meu primeiro exercício numa aula de iniciação ali em pontas é a bailarina fazer a pontinha do pé, né? E aí ela fazer o plié, jogando o colo de pé para frente, porque aí ela consegue fazer bastante esse formato aqui da curvatura do pé, do plantar ali, para forçar a sapatilha, tá? Então, se você quiser, você coloca #prática e eu monto um dia uma aula prática sobre essa primeira aula de ponta da bailarina, o que você deveria dar, o que eu aconselho que você dê, o que eu dou, tá? Mas existem exercícios que a gente pode fazer para fazer essa modelagem. Existem exercícios que a gente pode dar para a bailarina de frente para a barra para trabalhar a flexibilidade do tornozelo. Um dos exercícios, é o plié na ponta, tá?
E aí, cuidado, porque tem muitas bailarinas que trabalham o plié na ponta de forma errada, né? Então toma cuidado com isso. Um plié bem trabalhado, ele promove ali o alongamento do tornozelo. Tô falando na ponta, tá bom? Olha lá. Força, né? Trabalhar a força dos pés. Eu preciso, essa bailarina, primeiro, ela precisa entender a consciência corporal de subir nas pontas. Então, para eu subir nas pontas, não é do calcanhar, né? Pé inteiro no chão, ponta. Não, eu estou pé inteiro no chão, eu vou passar por um processo de meia ponta baixa, meia ponta alta, dedos ativados para chegar na ponta. Isso é subir na ponta, tá? E ela precisa entender esses processos, perceber as forças que ela tem que fazer para isso acontecer e, principalmente, perceber o novo eixo que ela vai ter que trabalhar na hora que ela passa da meia ponta para a ponta. Sim, o nosso eixo acaba mudando e ela precisa perceber isso. E aí, a partir dessas percepções, é que eu vou trabalhar realmente força com a minha bailarina. Então, é a partir, depois, olha que loucura, que loucura. Depois que eu dei exercícios para modelar a sapatilha dela, que eu dei exercícios ali para ajudar na flexibilidade de tornozelo, e esses exercícios também ajudam na modelagem, tá? Depois que eu trabalhei com ela ali a consciência do subir, aí é que eu vou começar a trabalhar elevês, relevês, sim? Se eu começo a trabalhar primeiro a força, ela vai dar o sangue para subir, toda torta, toda compensando, sem entender patavina de nada do que está acontecendo, sem modelar a própria sapatilha. E aí a gente olha lá na frente e fala, ai, tadinha, ela é talentosa, mas ela não tem jeito com a sapatilha de ponta. Não tem jeito porque a gente fez tudo errado. Sim? Então, cuidado, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso trabalhar ali, comece pela modelagem, se preocupe no ajuste da sapatilha com o pé da menina. Depois que eu percebi o ajuste, eu vou trabalhar mais flexibilidade. Por quê? Eu só indiquei ponta para ela porque eu sabia que ela tinha flexibilidade de tornozelo e sabia que ela tinha força. Sim? Na meia ponta tava tudo ok. Ela sustentava lá o balancezinho em cupê, tava tudo ok. Agora, na hora que foi para a ponta, as coisas mudam um pouquinho. Aí eu vou trabalhar mais flexibilidade. Para depois de tudo isso é que eu vou trabalhar a força. Show? Ok. Segundo ponto, vamos lá. Segundo ponto é o nosso alinhamento do tronco. Sim? Então, a primeira coisa que eu trabalhei aqui foi as forças dos pés. E agora eu vou trabalhar aqui o alinhamento do tronco. O que vai acontecer? Vou pôr uma canetinha colorida aqui, que eu já baguncei todo o meu papel hoje. O que vai acontecer aqui? Primeira coisa que eu preciso entender é que a minha bailarina, ela vai tentar fazer compensações. O que são as compensações? Então, na hora que ela sobe, ela vai tentar dar uma dobradinha no joelho para tentar acertar o tronco dela. Sim? Porque o eixo mudou, né? Se o pé não tiver bem modelado, certinho, bonitinho, ela vai ter dificuldade ainda para achar esse ponto. Mesmo que ele esteja modelado, às vezes por não ter tanta força ainda, fica difícil para ela controlar musculaturas agonistas e antagonistas para se manter no eixo. Né? Então põe força demais em um, vai para frente, ela começa a perder o equilíbrio. E aí ela começa a apresentar algumas compensações, como muitas vezes soltar um pouco o bumbum, deixar o bumbum ir um pouquinho para trás, né, para conseguir manter o eixo dela lá. Às vezes dobrar o joelho em cima da ponta para conseguir se manter quando a modelagem não está adequada. Jogar o tronco para trás. Então, várias coisas podem acontecer. Na verdade, quando a bailarina coloca a ponta, tudo que tinha na meia ponta, assim, a maioria das coisas que tinha na meia ponta, em algum momento, por mais breve momento que seja, tudo se perde. E aí você fala, opa! Aí as coisas vão voltando. Então, você precisa trabalhar com ela nesse começo essa questão do alinhamento do tronco. Ela precisa entender, a sua bailarina, independente da idade, que agora a gente trabalhava na meia ponta. Agora na ponta existe um novo eixo
muda. A partir do momento que ela entende que muda, ela começa a entender que ela precisa reaprender. E aí ela não fica tentando se compensar tanto. Ela vai tentando, não, então peraí, quando eu venho mais pra cá, tá, é aqui e tal. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, vou ensinar para ela toda essa questão dessa biomecânica que eu tô te falando, mas eu sempre vou propor para minha bailarina, nesse início, que ela trabalhe de frente para a barra, sim? Porque aí ela tem 2 apoios, tá? E aí fica mais fácil se equilibrar. Eu só vou virar de lado para a barra na hora que eu percebo que ela já está conseguindo manter esse alinhamento, sim? Se não, eu coloco ela de lado, aí ela vai começar a se compensar inteira para tentar se manter em cima da ponta. Show? Então, cuidado, muito cuidado com isso. E uma última coisa aqui é prestar muita atenção com a tensão. O que é a tensão? Tô de frente para a barra, né? Ainda tá tudo bem, né? Beleza, subir. Rola uma tensãozinha, mas eu ainda tô ali, sim? Conforme eu começo a dar alguns exercícios, né? Para minha bailarina ali durante a aula, sim? Primeira vez que subiu, é até bonitinho, tá todo mundo ali lindinho. Desceu, comecei a dar alguns exercícios, a musculatura começa a cansar. Quando a musculatura cansa, ela começa a não responder com tanta eficiência. Se ela não responde com tanta eficiência, fica muito mais difícil para a bailarina subir da metade da aula para frente, por exemplo. E aí ela começa a aumentar a tensão, sim? Tensão. Ela começa a subir nas pontas pelos ombros. Sim, a bailarina faz isso aqui, exatamente assim, tá? Ou ela começa a colocar tanta força na barra que ela usa o apoio da barra, ou ela começa a dobrar o joelho para poder subir nas pontas. Então, várias compensações acabam acontecendo por conta da tensão. Então, a gente precisa pensar sempre que quando eu estou buscando esse alinhamento do tronco da minha bailarina, eu preciso tomar cuidado com quais tensões eu estou gerando para ela. Então, se eu começo a dar exercícios muito difíceis ali para o final da aula, o que normalmente na meia ponta a gente faz, para uma bailarina iniciante que está começando a colocar a ponta, que está começando, independente da idade, que ela está começando esse trabalho de ponta, se eu coloco passos muito difíceis para o final da aula, eu vou fazer ela ter tensão. Sim, ela vai ficar tensa para executar, vai começar a compensar o corpo, os movimentos para conseguir se manter em cima da ponta e vai fazer o quê? Vai começar a perder o equilíbrio, vai perder todo o alinhamento do tronco. Então, cuidado. Quando é que eu começo a dar passos difíceis? Logo depois do primeiro exercício. Dei o primeiro exercício como forma de aquecimento. Ali vai começar a vir os passos mais difíceis para essa bailarina iniciante, que é o quê? Vai ser um relevé, vai ser um plié na ponta. Sim, esses são os passos mais difíceis que a minha iniciante vai estar fazendo. Show? Porque aí ela ainda tem força para estar controlando tudo isso. Ok? Bora lá, não acabou não. Depois vamos supor que essa bailarina aqui está evoluindo, já não é mais as primeiras aulas, ela já está indo melhor ali. Mari, nas primeiras aulas eu dou coisas no centro? A primeira, segunda, terceira aula é meio difícil, mas a partir da quarta aula você até consegue dar coisas do tipo relevé, às vezes um échappé você consegue dar. Tá? Então, aí vai depender da programação do seu cronograma de aula, que você tem ali como meta para seguir, e aí você distribui. Mas sempre lembrando dos 2 apoios, tá? Eu só vou tirar os 2 apoios no centro, usar um apoio só, tipo um piqué arabesque no centro, ele só vai acontecer depois que a minha bailarina já estiver trabalhando de lado para a barra com um apoio só, tipo fazendo um passé. Sim, aí eu posso começar a tentar dar piqué arabesque no centro, tá? Beleza, então aí vamos supor que ela já tá ali fazendo aula e tal, e aí eu vou começar a trabalhar lá no centro. Os deslocamentos. O que eu quero dizer com deslocamentos? É um momento, né, que a gente começa por mais que eu esteja em 2 apoios, eu começo a mudar os meus lugares, ok? Então eu posso dar para minha bailarina um petiné,
na ponta, sim, eu saio de um lugar e vou para o outro, ou corri, não sei como é que é o seu método aí que você usa que fala, mas eu posso dar um piqué, né, mudando de lugar, eu posso dar um deslocamento de pas de bourrée. Então, qualquer passo de deslocamento. Então, depois que eu trabalhei força, tal, flexibilidade, modelagem, trabalhei ali o alinhamento do tronco dela e tudo, aí eu vou começar a entrar com passos de deslocamento, tá? Mas aí, primeira regra de ouro, não tem como, não fuja dessa regra porque vai dar zica, tá? Primeira regra de ouro, então vamos lá. Quais são os passos de deslocamento que eu posso trabalhar? Deixa eu pôr os passos primeiro, senão depois aí... Eu posso trabalhar o pas de bourrée, sim? Posso trabalhar o pétiné ou o courri. Posso trabalhar piqué, sem tour, tá? Só piqué juntou, ok? O que mais de deslocamento na ponta que eu vou trabalhar com uma iniciante? Acho que tá bom. Esses 3 que me vêm agora. Sim? Beleza. O que eu vou fazer? Qual é a regra de ouro? Ok, eu sei que eu vou trabalhar esses três deslocamentos com essa bailarina. Mas o primeiro lugar onde eu vou trabalhar esse deslocamento com essa bailarina é na nossa barra. Eu não posso trabalhar com a minha bailarina lá, todas essas coisas aqui na barra, e aí eu vou pro centro com ela e faço, vamos lá, agora mão na cintura, bailarina aí, ponta, 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 sim? O que eu tô fazendo se eu não passo pela barra? Eu tô tirando ela de toda a segurança que ela tinha aqui na barra e estou expondo ela ao centro sem segurar em lugar nenhum, sem nenhum tipo de apoio. Por mais que ela esteja com 2 apoios lá no centro, né, 2 apoios, nem dá pra falar isso, mas vamos lá. Por mais que ela esteja ali com alguns passos de 2 apoios no centro, ela não tem onde segurar se ela se desequilibrar para frente ou para trás. E aí, o que ela vai voltar a fazer? As compensações, que eu levei tanto tempo na barra para tirar. Então, volto a dizer, barra, já disse isso em outras dicas aí, barra é o lugar onde a gente aprende os passos. Sim, é onde a gente vai desenvolvendo o nosso processo de aprendizado. O centro, eu vou aprender alguns passos ou outros, como, sei lá, uma pirueta, mas assim, eu já passei pela barra, já aprendi algumas coisas aqui. Sim, então sempre olhe para a barra como lugar onde eu vou sempre ensinar o meu aluno, depois eu vou levar ele para o centro. Isso na ponta é fundamental. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro um pas de bourrée na barra. Primeiro, de frente para a barra, segurando com as 2 mãos, eu vou fazer pas de bourrée, pas de bourrée. Ai, Mari, mas ela já fazia pas de bourrée na meia ponta, lá no centro, fazia pirueta. Não importa. Não importa. Esse processo é indispensável. Sim? Então ela vai, ó, tá vendo? Eu falei pra vocês, quando a gente entrasse na ponta, a gente ia reaprender tudo. Quando você explica isso pro aluno, pra ele tá tudo bem. Ah, tá, então tá. E aí ela vai fazer, pas de bourrée, saiu bonitinho, lindo, tranquilo, beleza. Agora de lado. Sim? Aí, ó, eu tô na barra e vou fazer pas, subiu, abriu, soltou a barra. E fechou. Agora, pas, subiu, abriu, voltou pra barra. Percebe que é um desmame, né? Na área da saúde a gente usa muito esse termo, desmame. Mas assim, é um desmame. Eu começo dando muito suporte para ela e depois eu vou desmamando esse suporte. Eu vou tirando aos poucos itens que façam com que ela consiga chegar no centro muito mais segura. Ok? Isso serve para o pas de bourrée, isso serve para o pétiné. Então, na barra, de frente para a barra. Tá, 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 tá. Outro lado. Tá, 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 tá. Tá, agora de lado para a barra, uma mão só. O outro braço vai se movendo. Sim, eu consigo trabalhar o meu pétiné, o meu courri. Piqué, mesma coisa. Segura na barra e empurrou o chão. E empurrou o chão e volta. Ah, agora de lado. Vou fazer o quê? Vou fazer piqué para frente. Empurrou o chão. Ah, não, Mari, eu quero continuar fazendo piqué ao lado. Sim, eu vou colocar um braço em primeira. Então, um braço vai estar aqui. Aí eu prefiro, como que é? Esse braço tá certo. Lembrando quais as orientações que eu passava quando dava isso.
Mantenho um braço e o outro piqué e subir. Sim? E aí eu vou trabalhando com um braço só, tá? Então, ou posso trabalhar com os dois piqué na hora que subir, solta um pouquinho e volta. Aí você vai fazendo o seu trabalho ali pra trabalhar deslocamento na barra num formato, primeiro, que você deixe ela segura para ela testar o movimento. Depois da segurança vem o desafio de ir tirando e desmamando para depois eu chegar no meu deslocamento no centro da minha sala, da minha aula. Para só depois de tudo isso é que eu vou começar a dar passos dentro de uma sequência de verdade, sim? Então, não adianta eu querer pegar uma aluna de ponta iniciante e dar para ela, a gente vai fazer tombé pas de bourrée, uma pirueta, e valsa, piqué arabesque, soutenu, glissade, assemblée, relevé sous. Uma sequência cheia de passos para uma bailarina que está começando na ponta, por mais que ela saiba todos esses passos na meia ponta. Se ela está começando na ponta, ela tem que reaprender cada um desses passos. Você precisa vê-la na barra, executando cada um desses passos, para você ter certeza que ela já administrou a força lá nos pés e o posicionamento do tronco dela, para que ela não crie as indesejáveis compensações que vão colocar todo o seu trabalho da meia ponta a perder, sim? Então assim, Mari, vou colocar a minha turma agora nas pontas, o que eu preciso fazer? Tudo isso, tá? Tudo isso. Sei que é muita coisa, comece com, primeiro, vamos encontrar a sapatilha ideal. Se você não tem experiência para isso, procure uma loja, tá? Que oriente, que faça as orientações, que tire as medidas dos pés e tal, e faça as orientações. Depois, oriente lá quais são os curativos que a sua bailarina precisa fazer, uma coisa de cada vez, com calma. Como que ela deve costurar a sapatilha, qual é a prevenção de lesão, quais são os cuidados que ela deve ter para prevenir lesões. Sim, e aí eu vou trabalhando isso. Tá, vou começar a aula, então qual é o meu primeiro foco? O meu primeiro foco é os pés. Força, modelagem da sapatilha, flexibilidade, ela entender a consciência corporal para subir nas pontas, que ela precisa passar pela meia ponta para subir, pela meia ponta para descer, sim? Que ela tem um ponto certo para chegar nessa ponta e que isso não pode ser à custa de compensações, que ela precisa buscar o equilíbrio, né? Se equilibrar ali no novo eixo que ela tem, e para isso você não pode ficar gerando tensão nessa bailarina, ok? Sempre que você for dar passos mais difíceis, inclua ali eles mais no começo do que na hora que ela esteja cansada. E depois que você trabalhou isso aqui algum tempo, ali umas 4, 5, 6 aulas, aí é que você vai começar a andar para cá. Show? Mais ou menos um beabá. Sim? Mais ou menos isso. Espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Se você gostou desse tipo de conteúdo, por favor, dá um curtir aqui embaixo, porque é uma maneira de eu saber que esse conteúdo agrada a você, e aí eu acabo fazendo mais conteúdos nesse sentido e deixo de fazer os conteúdos que não são tão curtidos. Sim, é importante pra gente isso aqui no canal, tá? Se inscreva no canal, tem dicas de segunda a sexta. Além disso, a gente tá no Facebook, Instagram, Spotify, Lista VIP, enfim, Telegram, a gente tá em vários lugares. Eu te vejo na próxima dica. Até mais! Ótima aula. Obrigada! As pernocas estão gritando. E uma coisa que os bailarinos nem imaginam, né? Você mostrou aí que tem um monte de... Tem vários pontos que precisam ser avaliados antes de ir para a ponta, né? E às vezes chega a mensagem, né, de bailarina falando, já faço balé há tanto tempo, eu queria ir para a ponta, mas a minha professora não quer me pôr. Não é que a professora não quer pôr, né? Não é um desejo de pôr ou não pôr, né? Tem muitos fatores por trás, e às vezes o aluno não enxerga isso, né? Sim, e é uma... Cara, isso aqui, ó, de verdade, de tudo aqui, se a pessoa fizer tudo isso aqui errado, mas ela acertar nisso aqui,
na indicação, a menina sobe na ponta e se vira. Se vira. Agora, se você errar a indicação, cara, é difícil recuperar aqui. Leva muito tempo. Então, assim, uma boa indicação, a bailarina consegue dançar com mais controle e chegar nisso daqui muito mais rápido. E aí, as bailarinas que não entendem isso, elas querem acelerar esse processo da indicação e ao invés de chegar nisso aqui, sei lá, em 1 ano, elas levam 2, 3, se é que chega. Se é que chega, né? Porque às vezes desiste no caminho. Então, o segredo tá aqui, ó, na indicação. Beleza, depois disso, isso aqui ele vem para otimizar a boa indicação. Agora, se a indicação for ruim, aí aqui você vai ter que correr atrás até o extremo. Não adianta ter ansiedade, né? Pra ponta. Não, não adianta. Mas também não adianta, como professor, ficar... Se isso aqui tá ok, não precisa estar perfeito, sabe? Ah, a pessoa tem grau 5 de força, não é isso, entendeu? Mas ela tem grau 3. Então, aí eu vou pensar no quê? Eu vou pensar em qual sapatilha que eu posso ajudar essa menina, entendeu? Então, a grande questão é achar aqui, qual é o índice certo para eu falar, não, vai que dá. Ter clareza. Ter clareza disso. Aí o negócio... Clareza flui. do porquê está indicando e porquê não indicar e correr atrás do que está faltando. Sim, clareza do porquê não indicar é muito boa também.